Oi, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Juliana, da Francine, da cooperativa como um todo, para vir falar hoje um pouquinho sobre a saúde mental no trabalho, como forma de prevenção do suicídio. Eu sou a doutora Cíntia Molina, médica de família, coordenadora da atenção primária da Unimed Piracicaba, e vamos hoje bater um papo aqui, né, Tássia? Eu sou a Tássia, também gostaria de agradecer a oportunidade, né, para a gente poder passar um pouquinho aí algumas orientações, né, para os nossos colaboradores, para o pessoal, né, das empresas, enfim, para que todos tenham um pouquinho de conhecimento, né, para a gente poder ajudar aí algumas pessoas. Eu sou a Tássia, sou psicóloga do trabalho, né, e atuo aí junto com a doutora Cíntia na linha do trabalhador. Hoje nós estamos falando um pouquinho do tema sobre saúde mental dentro do trabalho, porque os transtornos mentais já somam a terceira causa de afastamentos, de acordo com dados da Previdência. De 2012 a 2018, foram gastos mais de 15 milhões em relação a afastamentos e despesas com auxílio-doença. O número de afastamentos é tão grande, e isso assim, o que a gente tem que atentar é que em torno de 25% dos quadros são relacionados com depressão e em torno de 16% com ansiedade. Sendo que a depressão e os outros transtornos, eles são fatores que podem desencadear o risco para o suicídio, que é, na verdade, o motivo do que hoje a gente está falando aqui. E quando, né, só acrescentando, né, quando a gente fala aí de depressão, né, doutora, e outros transtornos, né, que é importante a gente lembrar o quanto é importante que a gente saiba, né, que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto, né, que as pessoas saibam como prevenir, quais são os fatores que levam, né? O que acontece nesses quadros de transtorno, né? E a gente, o nosso objetivo, né, é que quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, a gente tem mais chance de conseguir contribuir, né, para a melhora desses quadros, para que as pessoas consigam compreender melhor sobre esses temas e, consecutivamente, cuidar mais da sua saúde. Eu acho, diante dessa temática como um todo e da alta prevalência do que a gente tem hoje, inclusive assim, as questões de absenteísmos para as empresas e de danos para o colaborador, eu acho que é um tema muito prevalente que a gente tem que atentar, né? Então tem que ser uma temática hoje para a gente conseguir discutir dentro das empresas e conseguir elaborar coisas que possam alertar para isso. Tássia? Eu acho que, assim, hoje os trabalhadores que estão em um sofrimento psicológico, de alguma forma, eles vão acessar o sistema de saúde, né? Seja por alguma condição física ou até mesmo por essa condição psíquica. E acontece que o trabalho, a gente tem que atentar que hoje o trabalho, ele pode ser um desencadeante, ele pode ser um agravante para essa condição ou até mesmo um fator protetor. Então, quanto mais informações nós tivermos, mais a gente vai conseguir dar esse direcionamento e trazer não só para os profissionais de saúde essas questões, mas também para qualquer indivíduo pode estar alerta para identificar. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais benefícios também a gente tem. E a gente percebe, né, doutora, que o tratar a saúde mental, as pessoas não têm muito esse hábito, né? Ainda não só o tabu sobre falar do suicídio, né? O tratar a saúde mental também né? Então, quando as pessoas falam de fazer o tratamento de alguma outra patologia, tudo bem, né? Mas quando se fala de saúde mental, é como se eu não pudesse ter, né? Eu tenho vergonha e ainda as pessoas se sentem menosprezadas, né? Se sentem inferiores por ter uma doença, né? Relacionadas à doença mental.
né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, que as pessoas saibam realmente que faz parte, né? Porque hoje a gente percebe muito que as pessoas identificam o conhecimento, né, de saúde física e emocional como se fossem distintas, né? E na verdade é o todo. Eu acho que muitas vezes a gente tem realmente esse estigma em cima das questões de saúde mental. Eu acho que o que a gente tem que considerar é que às vezes não só as questões do trabalho vão implicar em relação a isso. Às vezes as pessoas estão vivendo um momento difícil e não conseguem ampliar recursos para ter o cuidado em relação à sua saúde, né? Hoje a gente vê muitas as questões do que, assim, do trabalho ser tanto a questão de satisfação, né? O quanto eu desempenho no meu trabalho, mas não basta só a questão técnica para desempenhar. A gente tem as questões de relacionamento também. E o quanto o trabalho pode ser para essa pessoa um motivo de sofrimento, né? Hoje a gente vê que o mercado de trabalho está mais instável. Então, isso tem trazido junto muitas dificuldades. Então, essas questões de contratos temporários, das pessoas estarem muito hoje nessa instabilidade profissional, né? Até a questão do nível de exigência, né? De não ter, de ter metas, muitas vezes difíceis ou até mesmo inatingíveis para alcançar. Ou às vezes, né, doutora, os colaboradores não conhecerem essas metas. Né? Então, assim, não se sentirem parte do processo. Né? É importante quando os próprios colaboradores, né, das empresas, isso como fator preventivo aí também, né, que a gente vai falar, mas assim, o quanto que esse pertencimento do funcionário dentro do ambiente de trabalho é importante, né, e vai trazer o bem-estar para ele. Né? Então, o trabalho, como a senhora disse, não é só, né, o local ali onde eu preciso executar, né, e esse meio competitivo, né, e muitas vezes um ambiente de autoritarismo, né, então tudo isso também vai contribuir para um ambiente mais hostil, né, onde vai permitir que a pessoa se sinta ali numa condição mais inferiorizada, né? Sem dúvida, né, Tássia? Eu acho que hoje, inclusive com as questões que a gente vivenciou da pandemia, muitos funcionários tendo jornadas exaustivas de trabalho, né? Então, assim, muita gente se doando, as questões até de mercados, as instâncias que ficaram abertas. Então, hoje, a gente vê que, além de tudo, muita coisa mudou. Né? Então, essas metas que a gente tinha antes, talvez agora elas tenham que ser revistas, pelo menos nesse momento. E, assim, outra coisa que acredito que implica muito, às vezes, é a ausência até, assim, de uma autonomia para o funcionário ter um poder de decisão ou poder tomar medidas, às vezes, em que possa ir a coisa além. Então, a estagnação, às vezes o fato dele não se sentir ouvido. Então, essas coisas, de alguma forma, vão impactando na saúde do trabalhador e isso vai gerando um processo de insatisfação. Então, é difícil para o funcionário porque ele tem que conciliar ao mesmo tempo as questões que são técnicas e as questões de relacionamento, né? Que nem se abordou a questão realmente do estigma, porque às vezes esse funcionário que está no sofrimento mental, no sofrimento psíquico, às vezes o quanto ele não se sente com apoio, né? Ele se sente desamparado, ele não tem essa percepção, nem às vezes nem por parte do gestor, nem por parte dos colegas de trabalho e até mesmo às vezes pela família, né? Então a questão de atentar para o problema é muito importante. Então eu acho nesse sentido, quanto mais a gente vai divulgando e tendo essas questões em evidência, eu acho que mais a gente vai atentando para o problema e vendo que tudo isso tem solução. Né? Porque eu acho que às vezes a gente implica também no sentido de achar que nada mais tem solução. E o que vai levando para a questão, às vezes, não só física, mas a questão de entrar num nível de desespero muito grande e num sofrimento. Né? Então, quando a gente começa a falar um pouquinho até das questões de diagnósticos em relação a isso. Né? Você quer falar um pouquinho? Acho que... Né? Então a gente lembrar que o ambiente ali de trabalho é mais um fator que pode ser um fator de risco aí para um suicídio, né? Então quando a gente pensa aí no suicídio,
né? Então a gente tem aí diversos fatores que podem ocasionar aí né, o ato da pessoa cometer o suicídio, né? E o local de trabalho é mais um ambiente, né, onde a pessoa busca ali também um pertencimento, né? Tanto na casa, né? Como a senhora falou, então quando ela está na família, se ela não tem isso em lugar nenhum, onde é que ela vai encontrar? É né? o que eu costumo falar, né? Eu falo trabalho, a gente tirando a parte, o processo em que a gente está dormindo, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, se a gente não tiver com as pessoas, não tiver satisfeito e conseguir, é lógico que a gente levanta para exercer o melhor em termos técnicos. Mas isso, eu falo, a gente tem que ter um ambiente propício para conseguir desenvolver, né? Então, isso nas questões de relacionamento no trabalho. Então, quando eu tenho o olhar do outro, eu acho que a questão da empatia é muito importante, porque quando a gente consegue se colocar, às vezes, no lugar do outro, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que nesse sentido, se a gente for para um lugar de trabalho onde a gente se sinta de uma maneira mais acolhedora, onde a gente pertença de alguma forma, isso faz uma diferença muito grande, né? De alguma forma, não só as questões relacionadas, né, com os turnos de trabalho, mas as questões do que vão além só da parte técnica. E aí, de repente, eu como gestor, né, e aí os gestores, né, podem pensar, mas como que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, né? Então, acho que é importante também a gente pensar, né, no meu papel, né? E aí não só como gestor ou como cidadão ali, como indivíduo, como que eu posso contribuir também para esse relacionamento, né? Para que esse ambiente seja um ambiente, né, favorável, né? E não negativo, um ambiente onde proporcione aí situações de conflitos, né? Então, o meu papel aí também, às vezes, não só como liderança, mas como colega de trabalho, né? Então, o quanto que nós podemos fazer, e aí esse trabalho em conjunto, o quanto que nós podemos propiciar um ambiente tranquilo para todo mundo, né? Porque do mesmo jeito que eu também estou inserida, e aí todos os colaboradores onde, né, as pessoas estão atuando, cada um é contribuinte também pro ambiente. É sabido que hoje a gente tem trabalhos em que as questões psíquicas tem um envolvimento muito maior, né, Tássia? Eu acho que assim, tem níveis de exigência. A gente sabe que hoje, por exemplo, uma pessoa que faz a questão de bolsa de valores, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, os profissionais de saúde, então a gente sabe das instabilidades, né, do que a gente vive hoje, né? E eu acho que hoje as questões trabalhistas são muito fortes, né? Hoje a gente tem órgãos que regulamentam algumas condições de trabalho, que a gente pode ter uma certa organização melhor, né? Como a gente tem o Sereste, né? A gente tem hoje coisas que podem normatizar, né? Eu falo em vivência de SUS, mas a gente tem muita coisa hoje direcionada para a questão de saúde do trabalhador, né? Vinculadas às questões de segurança do trabalho. E nesse sentido, eu acho que como as questões que a gente pega relacionadas com a parte médica, né? O que a gente vê que a questão de tudo que a gente falou, do estigma em relação à saúde mental, hoje a gente fazer um diagnóstico, às vezes as pessoas elas acabam não procurando pelo amor, mas sim pela dor. Então eu preciso evidenciar um sintoma uma coisa física para conseguir saber que eu estou no sofrimento psíquico. Então hoje a gente olha para os quadros e começa a ter esse tipo de abordagem nesse sentido. Porque as pessoas estão buscando porque estão com uma limitação física, mas quando a gente começa a fazer uma abordagem mais direcionada, a gente começa a perceber que realmente o sofrimento é muito maior que isso.
ali envolve questões físicas, psíquicas e até mesmo sociais. Então, a coisa é muito maior, às vezes, do que só aquela dor que ela está sentindo. Então, ela não pode depositar, às vezes, tudo relacionado numa única medicação, porque não vai ser a resolução para a vida dela aquilo lá. Até porque, né, doutora, é mais fácil eu procurar o médico porque eu tô com uma dor física do que eu procurar por uma dor emocional, né? Então, é o que a gente comentou no início, né? É muito mais aceitável eu dizer tô com uma dor nas costas do que dizer tô com uma dor, né, interna, tô com uma dor, né, que eu não consigo dizer às vezes nem onde que dói, porque é uma dor tão profunda, né, e eu não consigo identificar muito bem o que é, né, e isso gera também uma vergonha muitas vezes, né, de eu não poder dizer sobre algo que eu não sei, né? Então eu acabo associando a dores físicas e aí fica mais fácil também para eu buscar esse cuidado, né? Uhum. E quando eles chegam nessa dor física, normalmente a situação já está mais avançada, Agravada, né? Porque daí eu já passei por um processo muito maior, né? De dores psíquicas que me fizeram sentir a dor física, né? Então eu seguro aquilo por tanto tempo, né? Que aí o meu corpo ele vai respondendo, né? Então quando chega lá, já muitas vezes já está em situações, né? Onde poderiam já ser prevenidas, né? Evitadas, né? Eu costumo muito falar, né? Se a gente não busca pelo amor, a gente vai pela dor. Então, essa é a busca. Eu falo, a gente como profissional de saúde tem que atentar, né? E saber que às vezes a dor que está física naquele momento talvez envolva coisas mais profundas. Como médica de atenção primária, né? Eu acho que assim, a gente tem um foco da medicina centrada no paciente. Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, na verdade, assim, a gente tem a coisa, deixa com que ele traga toda a demanda para a gente conseguir elaborar o diagnóstico e não focar no sintoma. Então, a gente acaba conseguindo, de alguma forma, atentar também para essas questões que vão além da causa física. E dessa forma, né, a gente vai tentando trabalhar de maneira mais adequada, talvez um diagnóstico um pouco mais precoce, no sentido de lidar um pouquinho mais no sentido de lidar não só com aquela dor que está sendo causada física. E, sem sombra de dúvida, eu acho que assim, a abordagem também não tem que ser só médica e nem medicamentosa. Né? Porque se a gente focar todo o nosso olhar diante de uma medicação, aquilo vai frustrar. Né? Porque hoje o que a gente vê que diante de um sofrimento, de uma dor, seja ela aguda ou crônica, quando a gente tem essa demanda psíquica e física, social, que vem com tudo isso junto, isso vai muito mais, isso vai além. Então a gente precisa às vezes de uma equipe multiprofissional para conseguir atuar. Se a gente depositar toda a nossa carga, toda a nossa energia em cima de uma medicação ou de alguma coisa nesse sentido, não que isso não seja importante, né? A gente precisa de diagnósticos, a gente precisa de medicações, mas o trabalho às vezes tem que ser multiprofissional. Quando a gente faz a abordagem dessas coisas que têm um envolvimento psíquico, um sofrimento mental associado, a gente precisa de coisa que vá além, né? A gente vai precisar de uma equipe multiprofissional às vezes para atuar. A gente vai precisar daquele profissional que atue não só na questão de passar uma medicação, pronto, tá aqui e tchau. Então, a gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional para conseguir agregar. É a figura do psicólogo, do fisioterapeuta. Isso a gente vê muito nas questões, às vezes, de dores crônicas. Quando a gente vai além, porque às vezes eu acho que as demandas psicológicas às vezes se resumem muito em quadros de dores crônicas. Né? A gente vê muita evidência de sofrimento psíquico associado com o processo de dor crônica. Então, a pessoa está buscando pela dor. Então, não adianta a gente buscar e apagar o foguinho que está aqui em cima, sendo que a brasa lá embaixo está alimentada. Né? Se a gente continuar alimentando, a gente vai dar... E as mesmas coisas, é uma gastrite nervosa, né? Que às vezes a gente ouve muito em consultório. Então, assim, se é uma gastrite nervosa, por que desse nervoso?
né? A gente vai dar uma medicação para acalmar aqui e lá embaixo, como é que tá? Então, acho que são outras coisas que vão implicando e a gente tem que ir associando. E se a gente não agrega uma equipe multi, nesse caso, para ir nas devidas frentes, a gente vai, a pessoa assim vai ser aquela eterna pessoa que vai estar insatisfeita com a medicação, vai estar insatisfeita com o tratamento. E mesmo, às vezes, a questão do tratamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, né, relacionado ao transtorno mental. Às vezes a gente tem aquele estigma todo que vem junto, relacionado mas essa medicação eu vou viciar. Mas essa medicação eu não melhorei. Não, a melhora não é rápida, a gente não começa doses plenas, as doses vão sendo graduais. Então, são coisas que a gente tem que ir agregando e vai subindo um degrau de cada vez. Então, e se a gente não agrega tudo, a gente fica muito à mercê de achar que uma medicação milagrosa vai resolver, e a coisa não é bem assim, né? Então, isso vai alimentando aquele sofrimento. Acho que importante a gente lembrar, né, o que a senhora está falando da medicação, né? Então, assim, são fatores associados, né? Então, nem só a medicação, né? Nem só uma coisa, nem só outra, né? Então, precisa ter realmente o que está gerando essa gastrite nervosa, por que eu estou ficando, né? E aí o processo terapêutico também vem para agregar, né? O quanto que eu tenho recurso e aí que ferramenta que eu tenho para eu conseguir lidar com aquilo que está me gerando esse nervosismo todo, né? E a medicação, às vezes a gente escuta muito, mas se eu for no médico, ou se eu for procurar alguma ajuda, vai passar uma medicação e eu não gostaria, eu não quero tomar remédio, porque se eu ficar dependente, né? Então, assim, eu costumo dizer que medicação para transtornos, né? De repente, você precisa tomar uma medicação, porque a medicação vai auxiliar ali naquela parte fisiológica, né? Então, ainda existe aqueles pré-julgamentos, né? De que depressão é algo que é frescura, né? Não, a pessoa tá triste, né? Assim, existe realmente questões fisiológicas dentro desses transtornos, né? E muitas vezes essa medicação é aquela que vai auxiliar nessa parte fisiológica, né? Então, é o que eu costumo dizer, né? Utilizar a medicação não necessariamente vai tornar dependente, né? Então, o quanto que eu quero me cuidar, né? O quanto eu necessito daquela medicação para, de repente, sair dessa condição, né? E a gente faz até um paralelo, né? Então, assim, se eu tenho pressão alta, eu tomo remédio para controlar, para manter minha pressão, né? Mas se eu precisar tomar um remédio para saúde mental, eu não tomo, né? Então, assim, por que dessa associação, né? Porque, assim, tanto para pressão quanto para um transtorno mental, muitas vezes eu preciso dessa medicação para manter ali a estabilidade da minha parte fisiológica, para que daí o meu organismo consiga trabalhar de forma equilibrada, né? E aí eu ter um cuidado, né? Então, pode ser que eu utilize uma medicação por um período determinado, ou pode ser que eu precise dessa medicação por um período prolongado, ou pode ser que eu precise dessa medicação pela vida toda, né? Assim como eu posso precisar de uma medicação de pressão para a vida toda, né? Então, e as pessoas, né? Acho que é importante a gente falar disso, porque as pessoas acabam não tomando, não aderindo, né? Não aderindo ao tratamento medicamentoso para não viciar, e na verdade não é o medicamento que vai viciar, né? Por outro lado, também tem a questão, né? Eu também não preciso tomar medicação para qualquer coisa, porque não é o medicamento que vai retirar a minha dor, né? Então, diferente também na área da saúde mental, quando a gente tem uma gastrite, né? Essa medicação vai retirar a minha dor de estômago, né? Mas na saúde mental não é isso, né? Então, quando a gente tá com essa dor, essa medicação, infelizmente, não é aquela que vai contribuir, né? E aí, por isso, dos outros fatores associados, né? E aí a gente tem uma série de fatores preventivos, né? E aí uma alimentação balanceada, mas a alimentação né? Então, pessoas, e tem estudos disso, que pessoas com uma alimentação com muito processado, muito embutido, né?
existe uma probabilidade de transtornos mentais, né? Então também precisa contribuir. Como que eu faço esse cuidado, né? Então lembrar que existe a medicação e que ela vai ser importante, e em muitos casos ela vai ser essencial, porque dependendo do tipo de transtorno vai precisar, né, doutora, ficar com aquela medicação, e aí, né, dependendo do transtorno, vai precisar manter aí por muito tempo. E associar outros fatores, inclusive a psicoterapia, né, que é onde vai atuar ali nas ferramentas, e aí vai ajudar a criar essas ferramentas para lidar com aquele sofrimento, né? Então a gente precisa aceitar realmente esse processo, né? Eu preciso aceitar que existe uma doença mental, né? Onde eu posso ter um transtorno mental. Eu acho que hoje ainda a gente tem muito disso por não ter um exame comprovatório, né? As pessoas, quando buscam um diagnóstico médico, elas sempre querem um exame, né? E isso, assim, nem sempre a gente tem um exame para falar, porque às vezes as coisas são diversos fatores que levam, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar, eu costumo comparar até muitas coisas assim, por exemplo, um diabetes, se você desconsiderar, ou se a gente não tivesse uma glicemia para evidenciar para o paciente, a longo prazo ele ia ter complicações severas. Hoje, a medicina ainda não tem essa evolução no sentido da gente saber dosar neurotransmissor e ver como é que está toda essa questão química, fisiológica em relação a isso. Mas, assim, isso, às vezes, eles estão aí alterados e vão requerer tratamentos. Então, às vezes, a medicação, ela tem que ser pontual. Mas, como o diabetes, se a gente precisa de medicação, mas a gente precisa agregar tratamentos ao diabetes. Então, assim, é a questão alimentar, é a questão de exercício físico, é a questão de você ter uma vida mais saudável, uma vida que te traga uma tranquilidade. E as questões vinculadas à saúde mental também é muito isso. A gente precisa ter atividades prazerosas. Eu acho que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo e às vezes até sendo consumido muito pelas questões de trabalho. Às vezes a gente vai se dedicando tanto a uma questão e se dedicando muito. Eu acho que a gente como profissional vai vivenciando muito isso, né, dentro das questões de trabalho, e deixando de lado essa outra vertente, né, de que assim a gente precisa ter atividades prazerosas, a gente precisa ter coisas para conseguir respirar, né, para a gente conseguir voltar para o foco, se manter na linha. Então, se a gente consegue isso com atividades de lazer, com atividades de educação física, com psicoterapia, com meditação, com o que quer que seja. A gente precisa ter essa busca o tempo inteiro. E às vezes, né, doutora, acrescentando, são coisas, né, a gente fala muito do autocuidado, né, eu tenho levado muito isso, né, o quanto que as pessoas precisam ter esse autocuidado, né, que hoje as pessoas não têm, né, e às vezes são coisas simples, né? Que às vezes, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Eu não consigo fazer yoga, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E às vezes não precisa de nada disso, né? Claro, são meios que contribuem, né? Mas de repente eu posso fazer uma atividade na minha casa, né? Eu posso fazer uma caminhada e às vezes pequenas coisas, né? Então como que a gente tem esse cuidado? Como que a gente se autocuida, né? Então eu preciso incluir na minha vida coisas que me deem satisfação, que me deem prazer, né? Então às vezes eu preciso conseguir perceber e muitas vezes as pessoas não sabem, né? E isso é algo que é importante, né? Eu saber aquilo que me dá satisfação, o que eu gosto de fazer. Porque às vezes eu não tô fazendo pequenas coisas, né? E aí eu vou me cuidar, de repente ficando ali 5 minutos com o meu cachorro, né? Com o meu filho, com minha família, né? Vou parar 5 minutos para ouvir uma música que eu gosto, né? Para assistir um filme, Aprender uma coisa nova. Aprender uma coisa nova, ler um livro, enfim. Existem pequenas coisas que no montante, né, a gente vai tendo esse cuidado com a gente. Então, o que eu faço para me cuidar, né? E quando a gente faz esse serviço preventivo,
esse trabalho preventivo, né, a gente tem mais chance de evitar algumas situações, algumas doenças, né? E a gente precisa lembrar desse cuidado, né? E às vezes o processo não precisa ser grande, né? E a gente tem aí algumas atividades, né? Que a gente estava falando das empresas. Então, quando a gente pensa no trabalho, né? De repente, a empresa não pode parar para fazer uma ação grande, né? Mas um tempo pequeno, né? Para fazer ali que ele pare 5 minutos para fazer uma atividade laboral, para fazer um exercício de relaxamento, de meditação, né? Então é aquele tempo que gera qualidade, né? Porque eu tenho 5 minutos ali para fazer algo que vai me tirar daquela condição e vai me trazer para outra. Dentro dessa questão, eu acho que a gente tem desenvolvido dentro da Unimed a linha de saúde do cuidado com o trabalhador. Né? A gente tem conseguido não só desenvolver isso para os nossos colaboradores, mas também para as empresas. Então, assim, com ações em que a gente vai para desenvolver a questão de nutrição, para desenvolver as questões até mesmo de saúde mental. Então, eu falo, dentro dessa linha de saúde, né, do trabalhador, a gente consegue desenvolver para as empresas alguns eventos e algumas coisas em que a gente vai reforçando essas questões, né, do quanto é importante a gente se cuidar. Então, trabalhar dentro disso, né? Uma outra coisa que me atentei, que é em relação a um grupo que a medicina preventiva tem, que é o do educador. Eu acho que esse grupo, para mim, é um grupo que, assim, me motiva demais, porque a gente vê um trabalho ali multiprofissional extremamente efetivo. Então, dentro disso, eu acho que a gente consegue exercer um trabalho onde você vê que realmente as questões são vistas com todos os olhares. A gente tem ali dentro a nutricionista, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, né? Então, a gente vai ter uma abordagem multi de um processo que é a dor crônica. Então, isso a gente tem, né? Não só para o nosso colaborador, mas tem de maneira abrangente para o nosso beneficiário, que é esse programa que traz muito isso. Então, eu acho que esse é um programa que, no meu ver, ele traz esse olhar. Ele consegue, eu falo que ele me motiva, porque a gente vê resultados, ele consegue. Então, assim, dentro não só dessa linha do saúde do trabalhador, eu acho que dentro da medicina preventiva a gente tem uma gama de programas que conseguem atuar dessa forma, porque a gente vê esse olhar individualizado e diferenciado de uma equipe multiprofissional. Então, eu acho que isso agrega valor, né? Agrega valor e a pessoa consegue se sentir de alguma forma cuidada, né? E tem uma resposta melhor. Eu falo que esse grupo, assim, né? Se eu falar dele, eu vou ficar só falando dele porque eu gosto muito, que eu acho que ele tem uns resultados muito efetivos em relação a isso. Né? A gente tem outros que agregam tão valor quanto quando a gente pensa no nosso colaborador. Mas esse em si que a gente consegue saber que às vezes quando a pessoa está procurando com uma dor física, ela não é só física. Ela tem uma coisa que vem agregada junto, tem muita coisa ali para envolver. Então, quando a gente começa a trabalhar todos esses lados desse processo, a gente vê que o âmbito disso é muito maior. Então, agregar todo esse cuidado dentro dessa linha de saúde do trabalhador, eu acho que faz muita diferença. Né? Eu acho que dentro da cooperativa a gente tem bons exemplos, assim... o próprio ambulatório de saúde ocupacional consegue ter um olhar muito diferenciado. A gente tem ali bons parceiros que conseguem ver, né, que a gente pode fazer coisa bacana e a coisa evoluir para frente. A gente tem, né, eu sou lá da Health Life, que a gente faz a questão de saúde corporativa. Então, a gente consegue desenvolver toda essa linha dentro de uma linha maior, que é a linha de saúde do trabalhador. Né, a qual você também está inserida, né? A gente tem Simones aí também. Então, assim, eu acho que é uma coisa que consegue agregar muito valor quando a gente começa a trabalhar nessa questão de promoção, de prevenção, né? Porque a gente falar das questões de saúde mental é uma coisa muito complexa, né? E o que envolve isso e o que gera o suicídio é ainda mais complexo. Então, quanto mais cuidado a gente for abordando e for levando
para as pessoas de modo geral, eu acho que isso vai só agregando conhecimento, agregando valor, agregando cuidado, né? Porque eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem aí outros programas, né, voltado aí para a saúde. A gente tem, né, o programa do Boa Forma, né, que também está aí associado, né, a saúde, né? Então, e também E que traz também o foco é multiprofissional, e que também traz esse cuidado com a saúde mental, apesar do foco ser redução de peso, né? Então, assim, o quanto que o ganho de peso, né, interfere em questões físicas ali de saúde e emocional também, né? O quanto que uma pessoa se sente inferiorizada pela quantidade de peso que ela tá, né? Então a gente tem o Inspirar, né? Também para auxiliar aí no processo do tabagismo. Então, tudo que a gente pode fazer, né, para contribuir aí para que essas pessoas tenham esse cuidado, né? A gente tá aí voltado para auxiliar, né? De repente para trazer oportunidades para as pessoas conseguirem ter um cuidado a mais, né? Mas lembrar também, né, falando aí de novo, que as pessoas têm esse autocuidado, né? Então a gente tem outros meios, mas cada um também é importante que cada um busque, né, algumas pequenas coisas também que vão contribuindo, né? Que a saúde mental aí envolve muita coisa. E não só nisso, né? Eu acho que como a gente está falando dessa questão do que leva a gente para as questões do suicídio, a gente trabalhar realmente as questões preventivas em relação a isso, né? Do quanto a gente consegue identificar, do quanto a gente consegue trabalhar, do quanto a gente consegue educar de maneira geral. Teve um ano que a Unimed desenvolveu um trabalho dentro das escolas relacionado a essa questão de informação, né? Eu falo, hoje a gente está falando das questões relacionadas com o trabalho, mas eu acho que isso, ainda mais essa questão hoje que a gente vivencia em relação à pandemia, tá muito no foco, né? Das questões de saúde mental. Então, o quanto que a gente consegue trabalhar esses fatores preventivos dentro das empresas, divulgar essas questões de informação, né? O que essa questão do quanto a gente consegue deixar o trabalho mais leve e as situações dentro, ou ter um olhar diferenciado para a pessoa que está um pouquinho dentro desse contexto, né? Porque não é uma situação fácil e assim, a gente tem que realmente atentar. Eu falo, isso não cabe só ao profissional de saúde, né? Como a gente já falou. Eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar e conseguir identificar, porque nem sempre isso é explícito. Às vezes as coisas ela vêm. Então, como que a gente identifica essas situações? Então, às vezes as coisas vêm ali num quadro depressivo, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente se sente um pouco de mãos atadas no sentido de falar, poxa, podia ter feito diferente, né? Mas ou podia ter sido de uma outra forma. Mas assim, o olhar cabe a todo mundo. Cabe ao meu colega de trabalho, cabe ao familiar que está ali do lado. Então, todo mundo tem que ter um pouquinho desse sentimento e conseguir olhar que a pessoa realmente tá num risco ali, porque às vezes a coisa não vem explícita pra gente, ó, não, esse aqui é para esse pacote, esse aqui tem risco, esse não tem. Então a gente não sabe identificar e às vezes a coisa não vem muito clara e até a gente não sabe, às vezes, das situações familiares de âmbito geral. Então, trabalhar essas questões preventivas hoje dentro das empresas é muito importante, né? Não só da questão da gente prevenir o suicídio, mas a gente ir além, né, do que a gente está vivendo. Eu acho que com essas questões de pandemia, eu acho que tudo tem vindo muito forte, né? A percepção é que, de alguma forma, a gente viveu uma onda muito grande com a questão do Covid e agora as coisas vão ficar mais evidentes, né? Eu acho que, assim, todo mundo se manteve de alguma forma até agora, mas e agora? Como é que vai ficar? Né? Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que atentar, né?
Porque hoje a gente vive de uma maneira que, né, assim, tudo aconteceu aqui, eu já sei ali, e assim vai, né? Tá tudo muito interligado. Então, as questões hoje, não só da pandemia, mas o que a gente tem visto muito acontecer das idealizações que as pessoas criam em relação realmente às redes sociais, né? De ver que às vezes a pessoa cria um ambiente e aquilo nem sempre é real. Às vezes ela está postando uma coisa, então a gente tem que atentar hoje para tudo, porque a informação chega em todos os sentidos, né? E não só a questão da informação chegar, às vezes da abordagem, da maneira como ela chega. Então, tudo isso é relevante, né? E a gente, quando vai falar de prevenção, de promoção de saúde, que eu acho que para a gente, como, pelo menos como linha de saúde do trabalhador, né, vinculada à preventiva, vinculada à atenção primária à saúde, a gente trabalha muito a questão de prevenção e promoção. E isso, assim, é uma coisa que às vezes vai além, é um trabalho que é árduo, que a gente vai vendo e nem sempre a gente vê efeitos imediatos. As coisas às vezes são mais a longo prazo, porque é um trabalho que a gente vai fazendo, até ficar uma gama grande. Então, trabalhar prevenção e promoção de saúde nunca é fácil, né? Porque os efeitos nunca são imediatos, mas quanto mais a gente falar, mais a gente expor, mais a gente prevenir, mais benefício a gente vai ter, né? E em relação ao suicídio, eu acho que você pode até falar mais com propriedade até do que eu, porque assim, como que a gente consegue, né, identificar essas situações dentro do ambiente de trabalho, né, como que vai indo, porque realmente, às vezes as coisas vão indo além, a gente não consegue ter muito claro, né? E é importante que a senhora disse, né, como que eu consigo, como que eu consigo perceber, né, porque assim, tem situações que não tem cara, né? Então, assim, ninguém tem cara de depressão, né? Ninguém tem cara de transtornos mentais, né? E às vezes, ninguém tem cara de suicida, né? Ninguém tem cara de que está pensando, né? Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem perceber realmente, né? E aí falta também um pouquinho de dedicação, né? Eu acho que tem algumas coisas, né? E aí para a prevenção do suicídio, né? Não existem aí muitos sinais, né? Então tem pessoas, não necessariamente ela vai dar sinais, né? Ela pode dar sinais de mudança de comportamento, né? Então pessoas, por exemplo, como que eu percebo que alguém, né, tá com alguma alteração? Então, se a pessoa, eu consigo perceber, se eu conheço, se eu tô próxima daquela pessoa, né? Se é um colega meu mais próximo, eu consigo perceber que, nossa, ele fala muito, é uma pessoa mais extrovertida e de repente é uma pessoa que ficou introvertida, não conversa muito, né? Será que tá acontecendo alguma coisa, né? Será que ele tá bem? Então, eu consigo me dedicar a observar esses comportamentos, né? Porque eu não vou saber se de repente, se eu não chegar perto, né? Eu não vou saber que de repente essa pessoa tá com pensamento suicida, né? Com ideações suicida. E aí quando a gente fala de ideação, é engraçado assim dizer, algumas pessoas acabam não pensando nisso, né? Mas quando a pessoa pensa, né, no suicídio, não necessariamente ela está desejando a morte, né? Então acho que é importante a gente falar disso, que a pessoa com pensamento suicida, ela não quer morrer, né? Na verdade é uma dor que ela sente muito grande, né? E ela não encontra aí, recurso, não consegue lidar com aquela dor, e para que ela tire essa dor, né? O único meio que ela encontra é acabando com a própria vida, né? Então, assim, eu retiro a minha dor, retirando a vida, né? Então, quando a gente pensa que às vezes ela não vai dar ali os sinais, mas ela pode mudar o comportamento, né? E aí, como que eu posso ajudar, né? E a gente trouxe aí no nosso bottom, né? O não se cale, né? Então, qual que é o objetivo do nosso bottom, né? Que a gente levou aí para os nossos colaboradores, né? O não se cale, né? Então, assim, para as pessoas realmente solicitarem ajuda, né? E claro que a pessoa deve solicitar ajuda, mas eu também tenho que estar disponível a ajudar,
né? Então, hoje o que que acontece? As pessoas, às vezes, por não saber como ajudar ou não lidar com aquilo, ou porque realmente não está preocupado, ela não se aproxima, né? E a pessoa que está com o sofrimento, eu vou pedir ajuda, mas eu vou pedir ajuda para quem? Né? Então, às vezes, ela não consegue saber quem para quem que eu vou buscar ajuda, né? Porque eu não estou percebendo ninguém ali próximo. E aí, um pouquinho dessa empatia, né? De conseguir ter ali, então, o não se cale, como que eu posso ajudar, né? É parar ali para realmente ouvir aquela pessoa, né? E ouvir de uma forma... Sem julgar, né? Sem julgamentos, né? Ouvir de uma forma limpa, né? Então, eu tô aqui, né? Então, eu muitas vezes a gente vê a pessoa vai falar com o outro, a pessoa não se olha nos olhos, né? Então, assim, como que eu vou confiar em alguém que quer me ajudar que não tá olhando nos meus olhos, né? Então, se colocar ali realmente para ajudar, né? Acho que isso é importante quando a gente fala de saúde, né? Então, a gente precisa... Não, eu acho que assim, ouvir, qualquer um pode estar apto a ouvir, né? Seja as questões do meu colega de trabalho, qualquer um pode estar ali apto a ouvir e ter essa atenção sem julgamento. Agora, para conduzir, né, aí a tentar e procurar um profissional de saúde, buscar o auxílio nesse sentido, né? Então, assim, uma coisa é ouvir. Eu acho que a questão é não se cale, procure, busque, né, dentro do seu ambiente, porque que nem a gente já falou, é um lugar onde a gente fica muito tempo, né? E eu acho que a vivência que a gente teve agora, né, que me preocupa muito essa questão do tanto que a gente se dedicou com essa pandemia, né? Então, assim, o profissional de saúde que se dedicou demais nesse momento, agora precisa ser ouvido, né? Porque para poder cuidar do outro, ele precisa desse momento, né? Porque foi muita dedicação, então não só para o profissional de saúde, eu acho que todo mundo que se dedicou muito, que teve que estar ali na lida do dia a dia, né? De trabalhar com esse peso do que foi essa pandemia. E ainda está sendo, né? Agora acredito de maneira mais branda. Mas assim, a gente tem que estar apto a ouvir. Então, ouvir sem julgar, tentar ter uma escuta, como você fala, uma escuta limpa e saber direcionar para que um profissional de saúde consiga conduzir e a gente pode ir além, né? Eu acho que até teve alguém que falou da sigla, né? Que tem... ROC. É o ROC. Que né? é Acho o que você pode até falar com o doutor... O doutor Neuri. Foi a Ju. O doutor Neuri que fala, o né? Neuri que do fala ROC. muito, e que foi a palestra do Setembro Amarelo do ano passado. Então, quando a gente traz isso, é muito... É a sigla, né? Que o ROC, que é o reparar, né? O ouvir com atenção, reparar o risco, ouvir com atenção e conduzir para o cuidado, né? Conduzir para esse cuidado com a área da saúde mental mesmo, né? Então, é importante a gente saber de tudo isso, né? Então, as pessoas, às vezes... e aí a gente traz tudo isso, né? Então, assim, por que eu preciso saber sobre saúde mental? Né? Porque faz parte também da minha rotina poder observar o que está acontecendo ao meu redor, né? E aí, tanto com a minha família, né? Quanto com os meus colegas, né? Então, não é só responsabilidade de liderança ou da empresa, né? Então, eu, como seu colega de trabalho, também preciso estar ali atento, né, para te ajudar, né? Então, faz parte do nosso papel como cidadão ali, como colega, de ajudar o outro, né? Independente de estar no ambiente de trabalho ou não, né? Mas a gente precisa ter ali e saber, né, que o encaminhamento para a área da saúde, né, mental é importante, né? Mas que ali em algum momento de crise, e aí quando a gente fala de pessoas que estão nesse sofrimento intenso, pensando nessa possibilidade de morrer para encerrar esse sofrimento, ali naquele momento ela precisa de alguém para ouvir, né? Então, o não se cale que a gente trouxe, né? Ela vai buscar ali... E não necessariamente naquele momento precisa ser o profissional da saúde, né? Ela precisa de alguém que entenda, né? E claro que se ela tiver num risco grande, a pessoa precisa acompanhá-la,
né? E aí o quanto que eu vou levar, eu estou disposto a ajudar e eu posso acompanhar, né, essa pessoa até um local de saúde, né? Porque a dor da pessoa é tão intensa que às vezes ela não tem força para ir atrás desse cuidado, né? Então ajudar, eu não sei o que fazer. A pessoa acabou de me falar que está pensando em se matar. O que eu faço? Né? Eu trago essa pessoa, vamos, eu vou te acompanhar, né? Eu vou aí, a gente tem, né, os recursos, eu tenho, né? Para onde que eu vou com essa pessoa? A pessoa está pensando em se matar, eu não sei o que fazer, eu vou procurar o serviço de saúde mental, né? Então a gente tem dentro da Unimed, leva a pessoa para o hospital, né? Então eu preciso saber como conduzir essa pessoa, né? Porque ela vai precisar desse cuidado. Né? E aí a gente sabe que tem, também falando dessa prevenção, tem o CVV, né? Que é importante a gente lembrar, que é o Centro de Valorização da Vida. Então lá eles têm atendimento por telefone, né? 24 horas, que é no 188. Aqui em Piracicaba, eles têm um endereço que eles estão na rua Ipiranga. Eu não lembro o número agora, mas eles estão na rua Ipiranga e lá eles funcionam das 11 às 23 horas. Né? Então, assim, eu não sei o que fazer com a pessoa. Lá eles são especializados a pessoas com ideação suicida. Né? E a gente tem a sede da Corpo e Mente, que é o local voltado para a saúde mental. Né? Então, assim, eu não sei o que fazer. A pessoa tá ali e eu quero ajudar. Né? Então, assim, vamos, eu te levo. Né? Se colocar mesmo à disposição, a busca, né? até às vezes, né, assim, no momento de urgência, pelos serviços de urgência, onde vão ter os profissionais de saúde, né, inclusive de saúde mental, para poder ter esse auxílio. Que eu falo não só a questão, às vezes, de saber que assim, não basta só o apoio do profissional de saúde. Né? A gente, às vezes, precisa muito contar com o apoio da saúde mental. Com o apoio da família, né? Porque não basta simplesmente a gente achar que assim o profissional de saúde então tá lá entregue e vai ser o responsável. Então, quando a gente tem em evidência uma ideação ou aquela pessoa que chega a acontecer o ato, a gente tem assim, mas não se suicida, né? Ou de repente já provocou alguma agressão, a gente saber que o apoio da família é muito importante. Então, não é só a gente ir lá e deixar para o profissional de saúde, é saber que a gente precisa de rede de apoio. Eu acho que isso é para qualquer questão de saúde mental. Eu acho que isso, o tempo todo, a gente tem que ampliar as nossas redes, porque é isso que nos sustenta, né? E é isso que nos leva para frente. Então, da maneira que for, eu acho que a gente tem que buscar essas redes de ampliação, sejam elas do trabalho, da parte nossa de lazer, da parte de religião, do que for, a gente tem que ir ampliando. Então, essas redes são o que nos sustentam em termos de saúde mental. Então, quando a gente precisa, é aquela coisa que a gente vai em busca de. Então, a gente precisa, e quanto mais a gente tiver gente para contar, melhor é. Né? Porque a gente consegue ampliar esse olhar, ter uma coisa mais abrangente, né? Então, assim, ampliar as nossas redes, eu acho que isso nos protege de alguma forma. Então, a gente tem que ter essa busca, né? De ter vivências e experiências que nos sejam prazerosas. Voltando aí, o CVV aqui em Piracicaba, na rua Ipiranga, número 806. Né? Então, lá eles prestam esse atendimento também voltado aí à prevenção do suicídio. Né? Não, eu acho que assim, né, na Unimed nós temos realmente a sede da Corpo e Mente, que eu acho que faz um trabalho magnífico, né, as questões agora que a gente traz em relação à linha de saúde do trabalhador, o nosso serviço de urgência, eu acho que o SUS, a gente tem o Renast, que veio junto da linha de saúde do trabalhador vinculado ao Sereste, né, que também tem esse trabalho de divulgação, em relação aos cuidados com o trabalhador. Então, a gente saber de todos esses recursos que a gente pode buscar para ampliar o cuidado em relação à saúde mental. Né? Que quanto mais informação a gente tiver e saber aonde direcionar, mais a gente... Onde que eu busco ajuda, né? mais a gente pode... Eu preciso de ajuda e onde eu busco.
mas a gente vai estar respaldado, saber que assim, a gente vai precisar dos profissionais para conduzir, mas o apoio da família e dos amigos é muito importante. Então, quando a gente tem, eu falo, essas questões relacionadas com o transtorno mental, às vezes a gente cria esse sentimento e às vezes a pessoa que está em vivência se sente desamparada. Então, é saber que a gente precisa ser esse apoio e às vezes se colocar um pouquinho no lugar, ser um pouco empático para a gente conseguir dar vazão para esse sentimento. Falando um pouquinho, né, assim, porque a pessoa não escolhe estar naquela condição, né, doutor? Então, quando eu olho para a pessoa e penso que poderia ser eu, né, que poderia estar ali naquela condição, porque a pessoa não escolhe, né? Ela não tá ali porque ela quer, né? E quando a gente fala de escuta empática, não é de repente colocar mas você tá triste, você tá assim porque você perdeu o emprego, porque você terminou com o namorado, porque não existe dor pequena, né? A gente lembrar que todas as dores, todas as dores são intensas, né? E a minha dor não é menor do que a sua, porque eu, né? Então, assim, independente da dor, quando eu olho para a dor do outro, penso que podia ser minha, né? E assim, entender que dor é dor, né? Acho que a gente lembrar que dor é dor, né? Independente de qual seja o motivo da dor, né? Respeitar a dor do outro, né? Eu costumo falar sempre que a dor é de quem sente, então vamos de alguma forma valorizar e dar ouvido para isso, né? Eu acho que a gente está encerrando o nosso tempo, Tássia, e eu acho que só fica assim um agradecimento da nossa parte, né? Eu acho que eu posso falar tanto por mim quanto por você, né, da gente poder falar um pouquinho do que a gente desenvolve e saber que a gente tem essa linha dentro da saúde corporativa para trabalhar, né? Falando um pouquinho da live de amanhã, né, dia 25 às 19 horas, será da doutora Ana Elisa e do psicólogo Ulisses sobre o comportamento de automutilação na infância e adolescência e a saúde mental em tempos de pandemia. Né? Eu acho que também é um tema aí, né, bem do que a gente está vivendo muito e ainda mais quem tem filhos nessa idade, com todas as mudanças que a gente tem vivenciado. Então, assim, fica o meu agradecimento, né, ao Dr. Carlos, a toda a diretoria, a Fran, a equipe da Corpo e Mente, a Juliana, nossa gestora. Então, assim, saber que a gente tem essa linha dentro também da parte da só para fechar, para lembrar que a gente está à disposição, né, doutora? Que a gente está aqui junto e que a gente está em prol aí desse cuidado, né? Obrigada aí a todos e não percam amanhã, a live de amanhã, né, para encerrar. Obrigada.